Até já. Bernardo, a gente começar agradecendo também a oportunidade de estar a equipe do TDC, a você, a Priscila, a Lana. Enfim, a gente vai falar um pouquinho da EVA. EVA é uma sigla para Experiência Virtual do Artístico, que é o nosso aplicativo para o elenco. Falar um pouquinho da gente, né? Acho que a gente não se apresentou. Eu sou o Bruno, eu tenho 26 anos, eu estou há 4 anos na Globo. Eu entrei pelo processo de estágio, fiz 2 anos de estágio, e no finalzinho do meu estágio eu fui convidado para participar da equipe de inovação, que era uma ideia que estava vindo, e eu vou deixar o Igor se apresentar aí também. Eu sou o Igor, eu sou designer, sou designer dessa equipe de inovação, e aí essa equipe teve uma metamorfose, aí virou EVA, então a gente é uma equipe de inovação e é EVA. E é isso, eu sou o designer. Deixa o Bruno continuar aí, que ele estava na história boa. Beleza. Então, a ideia nasceu... A ideia veio do Raimundo, que é o nosso diretor de tecnologia. Ele queria trazer alguma coisa de tecnologia para o elenco. E aí veio uma ideia assim, de trazer algo que pudesse ajudar o elenco a ensaiar, muito nessa vibe das assistentes virtuais. Então, a gente começou pensando muito em algo, um sistema realmente que pudesse bater o texto com o ator. E o começo das nossas pesquisas foram totalmente voltados para a vocalização. A gente testou várias ferramentas de vocalização. O Lightbird, que era talvez o nosso sonho aí, que era uma ferramenta de sintetização de voz, em que a gente poderia usar a voz que a gente quisesse. Então, todo o começo dessa ideia nasceu realmente entregar algo para ajudar o elenco a bater o texto, a ensaiar. E aí a gente entrou no nosso processo de discovery, de conversar com o elenco, de saber se era uma necessidade deles, quais eram as necessidades deles. E uma conversa muito emblemática foi a primeira conversa que a gente teve com o Marcelo Serrado. E que a gente ouviu dele, a gente ouviu muita coisa que a gente não imaginava. Que o processo de organização dele era muito árduo. Ele recebia os textos no final da semana, ele mesmo tinha que separar esses textos, separar o próprio calendário. Uma frase que ele disse aí que marcou bem a gente foi essa: se eu não consigo me organizar bem, eu não consigo passar o domingo com a minha família. Então, a gente viu que a necessidade talvez fosse um pouco além daquilo que a gente estava imaginando. E entre as falas dele, ele falava também de que ele precisava do texto físico, ele precisava do papel. E também foi um ponto de atenção para a gente, porque a gente sabia que talvez a gente pudesse enfrentar uma resistência em digitalizar esse processo, em trazer algo que tirasse o papel dele. A nossa ideia nunca foi realmente tirar o papel dele, mas era assim, trazer uma ferramenta que auxiliasse no estudo. E aí, dentro disso, a gente levantou essas questões de qual que era o real problema que a gente tinha ali, e o que a gente podia fazer para melhorar dentro do processo do ator. E aí a gente entra numa questão de criatividade e inovação que eu acho que ninguém é melhor do que o Igão para falar. E aí, nessa Discovery, a gente, foi o que o Bruno disse, né? Nós tivemos alguns contatos com os atores e começamos a perceber que muita coisa poderia ser explorada, alguns caminhos começaram a surgir. E aí, com esse olhar de criatividade e inovação, nós seguimos para seguir esse fluxo que está representado aí por 3 pilares, né? Problema, repertório e conexão. Então, é um pouco disso que eu vou falar, como foi o processo. Bruno, pode passar, por favor? Então, o primeiro ponto foi, cara, nós fizemos essa discovery, nós anotamos muitas coisas,
mas nós precisamos mergulhar no problema, entender qual é o real problema, o que está acontecendo, como a gente pode solucionar algumas questões, como a gente pode trazer mais qualidade, fazer alguma coisa que possa gerar um desempenho maior desse público artístico. Então, nós mergulhamos muito no problema, ou nos problemas, né? Pode passar, Bruno, por favor. Então, nós selecionamos essas quatro frases, né, do depoimento do Marcelo Serrado, e essas citações, esses pontos, eles se repetiram em outras conversas. Por exemplo, nós fizemos uma discovery com o elenco de Malhação, e todos eles falavam a mesma coisa, só que em cenários diferentes, né? Então, quando o Marcelo fala que ele tinha acabado de assumir um papel de protagonista, então quando ele falava que se ele não se organizasse, ele não conseguia passar o domingo com a família, a gente pensa, caramba, ele já é um ator experiente, já tem uma organização, já consegue fazer essa organização da melhor forma, mesmo assim ainda tem esse problema. A mesma coisa se repetir em Malhação. Eu lembro de um depoimento de uma atriz que ela falava, caramba, vocês estão falando que a gente pode pensar em alguma coisa, porque a minha organização é complicada, então eu não consigo ver meus parentes, porque os parentes dela eram de outra cidade, então isso começava a se repetir muito, os depoimentos, né? Então a gente começou a transcrever esses problemas, né? Então, o problema de organizar o material e se não conseguir essa organização, perder parte importante ali, ter pouco tempo para o que importa. Aí ele falou alguma coisa sobre trabalho também, nós mergulhamos sobre esse trabalho de pesquisar o personagem. E o outro ponto que o Bruno já citou, foi muito importante nessa jornada, foi a necessidade do papel para poder exercer o processo criativo, né? Então nós entendemos esses problemas, tiveram diversos outros, mas esses foram os principais. Pode passar, Bruno, por favor. E aí, em cima do primeiro problema, que era o recebimento do texto e organização, entramos um pouco mais a fundo. Vamos entender como realmente é o processo de todas as produções. E aí, de uma forma geral, o ator ele recebe o texto mais para o final de semana, assim, do meio da semana para o final, na quarta ou na quinta, e aí ele precisa organizar tudo, o roteiro de gravação, saber que horas ele vai estar onde, então se tem uma externa de manhã, ele precisa estar onde nessa externa, se tem uma cena no estúdio à tarde, no mesmo dia, que horas ele tem que estar, então isso tudo ele precisava organizar para ele poder conciliar com os compromissos pessoais ou outros compromissos profissionais, né? Então isso sempre demorava muito. Além disso, ele precisava separar as cenas, porque ele recebia todas as cenas da produção naquela semana. Então, sei lá, se tivermos 50 atores na produção, ele recebia todas as cenas de todos os atores, ele precisava separar o que era dele, o que não era. E uma vez que ele separou as cenas, ele precisava separar as suas falas. Então, um diálogo grande pra caramba, ele precisava ir lá e ficar marcando o que era a fala dele. Provavelmente algumas pessoas já viram a imagem de um texto, assim. Então, provavelmente vem o texto e aquelas marcações, assim, com fluorescente, né? E só depois desse processo ele começava a estudar o personagem. E aí o que acontece também é que... Pode passar. O que acontece e é comum é uma atualização de roteiro. Então, depois de todo esse trabalho, se tivesse alguma questão que a produção precisasse rever, uma externa não vai poder ser feita. Houve um problema com um ator para aquele dia, ele apareceu um outro compromisso. Então, a produção mandava uma atualização do roteiro e ele precisava fazer todo o processo novamente. Isso acontecia mais de uma vez no mesmo roteiro, né? Não era uma vez. Sim. E é comum isso acontecer, não é algo fora do padrão, isso é comum. Então, uma vez que nós mergulhamos no problema, nós começamos a trabalhar. E a parte inicial desse trabalho, pós-mergulhar o problema, é analisar o repertório.
E o repertório eu chamo de, aqui, que são as informações que você absorve durante toda a sua vida. Então, são as experiências que você tem, os conhecimentos que você foi adquirindo, e eu coloquei essas bolinhas brancas para poder representá-los. Pode passar, Brunão, por favor. E uma vez que você começa a analisar isso, buscar as informações que tem no seu repertório, você começa a anexá-las ao contexto. Então, qual o contexto que a gente está vivendo, qual o contexto do problema, então o que serve, o que não serve. Bruno, eu estou te pedindo para passar, cara, por favor. Estou passando antes, ali. E aí, nós chegamos ao seguinte cenário. A cenários e conceitos, né? Dentro do nosso repertório, nós achamos o conceito de ID, que é a identificação do personagem dentro de um sistema. O conceito de filtro, que é algo muito comum, onde você filtra as coisas pelas suas necessidades, né? Então, era algo que nós tínhamos no nosso repertório. E o sistema que faz a organização dos roteiros. Então, lá na Globo, aqui na Globo, nós temos um sistema onde todos os roteiros são organizados e nós fizemos o link entre esses três conceitos: ID, filtrar e o sistema de organização de roteiros. Pode passar, Bruno, por favor. E aí, o que acontece, né? Uma vez que a gente consegue organizar todos os roteiros, a gente consegue filtrar todos os roteiros pelo ID do usuário, nós conseguimos matar a organização que tomava tanto tempo, que era o trabalho burocrático. Então, a gente acabou resolvendo esses dois problemas só em mergulhar no processo, analisar o nosso repertório e fazer essas conexões. Então, com essa linha de pensamento, nós trouxemos isso, né? A possibilidade de organizar e dar mais tempo para o que fosse possível. Pode passar, Bruno. E aí, uma vez que a gente já tinha isso em mãos, nós criamos um protótipo, foi um protótipo navegável, foi em Protopy, foi zero código que nós utilizamos, e aí validamos esse protótipo com alguns atores. As reações começaram a ser bem interessantes e positivas, e alguns ajustes apareceram, né? Então aí tem essas duas telas iniciais, elas são do protótipo, a tela do meio é a validação, e as outras duas já foram os ajustes que foram aparecendo. E aí, depois do protótipo, da validação e dos ajustes, nós começamos a desenvolver o MVP, que ele foi lançado em dezembro de 2018 em duas produções, que foi Malhação e Órfãos da Terra. Em seguida, o MVP já foi um sucesso e começaram a procurar a gente nos estúdios. Então, a gente passava e era assim, o pessoal da Eva, assim. Então, foi interessante esse sucesso do MVP, né? E aí eu vou apresentar de uma forma um pouco mais didática a diferença entre o antes e o depois da Eva. Vê se vai aí, Bruno. Espero que não tenha travado muito aí para vocês. E aí ele deu para deixar claro um pouco mais como ficou mais simples a vida dos usuários, né? Agora eu passo a palavra novamente para o Brunão,
vai falar um pouco da parte de tecnologia. Basicamente, como foi o nosso processo assim, de desenvolvimento, falar um pouco do que a gente teve que abrir mão tecnicamente, porque a gente era uma equipe de inovação com uma ideia que vinha da tecnologia e que precisava mostrar valor para o negócio e de como que a gente faz hoje para conseguir evoluir sem impactar o elenco. A escolha da linguagem foi... A gente, acho que logo no começo já percebeu que a gente ia para o mobile, né? É o que estava no dia a dia deles, o que eles tinham o tempo todo. E o nosso cenário ideal era o nativo. Mas com a equipe reduzida, a gente não podia manter 2 códigos. Então, a gente descobriu o React Native, que seria o útil ou agradável para a gente. A gente faria um código nativo, mas a gente manteria um código só. Aqui eu coloquei algumas vantagens de fazer esse aplicativo com React Native. A gente cogitou usar o Ionic também, mas assim, um dos pontos principais que a gente pensou aqui era no que a gente poderia usar do celular, a performance do aplicativo. Então, a gente optou pelo React Native. E a geração de débitos técnicos veio muito por isso que eu falei. Assim, a gente acabou atropelando algumas etapas por esse motivo, por querer mostrar logo valor, mas a gente não pôde deixar esses débitos para trás. E aí eu trouxe alguns valores do nível de qualidade que a gente chegou. Aqui são os testes de unidade. A gente não fazia teste de unidade no começo, e hoje a gente já está beirando os 40%, já passou dos 40% no aplicativo, e já está em 72% de teste de unidade no back-end. E o ponto que eu acho mais importante, mais legal de falar, foi de duplicação de código. Acho que a gente começou com um framework em que a equipe não conhecia, então a gente deixou alguns paradigmas do React Native de lado. A gente talvez tenha deixado as componentizações de maneira errada, e a gente precisou revisitar isso conforme a gente foi vendo que estava crescendo. A gente não podia crescer em cima de um código que não fosse sustentável. Então, foi um trabalho pesado aí de refatoração, mas a gente conseguiu atingir esses níveis de duplicação que caíram da metade do código para menos 3%. E a outra questão que é muito importante para a gente era de como entregar para eles novas funcionalidades, como fazer um deploy sem impactar a partir do momento em que o elenco já usava o aplicativo no dia a dia dele. A gente não podia impactar o estudo dele, impactar uma gravação. Então, a gente teve todo o cuidado de integrar nosso pipeline. O nosso deploy já é todo automatizado. A gente respeita toda a orientação do Git Flow na hora de organizar o código, de commitar. Então, assim, o processo do desenvolvimento até o código chegar no aplicativo para o usuário se tornou um processo tranquilo. Aqui eu trouxe basicamente uma imagenzinha do que a gente usa hoje. Essas são as tecnologias, as ferramentas que a gente está usando. E eu vou falar um pouco das funcionalidades, do que a gente trouxe para a Eva. Aqui, linkando muito lá com a frase no começo do Marcelo, de que ele precisava organizar, de que a organização dele era complicada, a gente trouxe para ele uma agenda com os roteiros organizados por dia, os textos dele com todas as marcações. Então, era um tempo que
que ele não precisava mais perder. Todo aquele tempo que ele levava para fazer isso já estava na mão dele na tela do aplicativo. Quer comentar do comentário? Essa parte sobre aquela última frase lá, né? A necessidade do papel para poder rabiscar e desenhar e fazer as coisas em cima, porque era o poder criativo deles, né? Então nós criamos uma forma de fazer um protótipo que foi basicamente o que eles já faziam. Nós trouxemos o texto como se fosse na Eva, só que impresso, e pedíamos para eles comentarem, fazer desenhos e estudarem a cena por ali. E foi até engraçado que um ator virou e falou assim: não, vocês me deram a Eva, agora querem me dar o papel? Não, é para testar, para a gente ver o que pode sair de melhor. Então nós começamos a analisar que os comentários eles eram feitos sempre em um padrão entre as falas, e nós reproduzimos isso no aplicativo. Então o usuário pode fazer um comentário e ele fica alinhado à direita, sempre abaixo da fala que ele selecionou. E o outro slide é sobre o desenho, que também foi o mesmo processo. Nós estudamos como eles desenhavam no texto. Então nós tiramos diversas fotos, entregamos os papéis, eles iam desenhando e ficávamos observando. Então, além de ter esse material, o trabalho de observação foi muito grande. E trouxemos para a realidade do digital esse desenho, né? E aí é legal que uma atriz também relatou que nós fazemos um processo de testar antes de colocar em produção, com alguns usuários chaves. E aí deixamos o aplicativo com ela de teste um tempo, e aí quando ela trouxe o feedback, ela trouxe uma mensagem do tipo: super substitui o papel, eu estou amando. E a gente, eu acho que nós conseguimos algum resultado legal. Mas é claro que alguns usuários, eles ainda continuam no papel e continuam fazendo o processo no papel. Assim, não era nem a nossa pretensão mesmo. Assim, a gente sabe que é uma mudança de cultura, mudança de cultura nunca é fácil. A gente imaginou até que ia ter muito mais resistência do que a gente teve. Mas, assim, poder trazer o desenho, eu acho que foi realmente um dos pontos mais assertivos, assim, que eles, para eles poderem ver que, calma, talvez eu não precise tanto assim do papel. Essas próximas funcionalidades eu particularmente acho incríveis, porque foram, assim, elas são mega contra-intuitivas para a gente, elas foram contra-intuitivas para a gente, elas foram fruto de uma imersão muito bem feita, assim, da gente entender como era o processo dele, o que ele fazia para estudar minuciosamente. Então, uma das coisas que a gente viu que ele fazia era isso, de tapar assim, as falas dele para ver se estava decorado, às vezes colocar um papel em cima, e aí a gente colocou essa funcionalidade para ele, a gente tem esse olhinho que oculta as falas dele. E a outra que eu acho uma das mais curiosas é o arco histórico. Acho que muita gente não sabe, mas as cenas elas não são gravadas na ordem cronológica em que elas são exibidas. Então, muitas vezes um ator vai fazer uma cena e ele não tem noção do que está acontecendo com o personagem dele na história. Às vezes a cena é um personagem, a gente ouviu isso do Marcos Caruso. Eu tô aqui na cena rindo, ou na cena chorando, e eu não sei por que eu tô chorando. Eu tô chorando de felicidade, porque eu ganhei na loteria, eu tô chorando de tristeza, porque alguém morreu, porque talvez ele nem tenha gravado a cena anterior, ou ele gravou há muito tempo atrás. Então o arco histórico é muito importante para eles, que é a visão realmente cronológica do personagem dele. E a gente criou uma visão no aplicativo que é exatamente essa visão cronológica, que ele consegue ver a cena onde ele está, e a partir do momento que ele entra no arco histórico, ele tem o vinde e o vou para. Então ele consegue se guiar ali na história onde que ele está. Aqui são alguns depoimentos que a gente recebeu, acho que depoimentos
muito positivos. A gente sempre enfatiza bastante esse da Débora Seco, que ela diz que a carga de trabalho dela diminuiu um quarto. Assim, a gente acho que nem imaginava que poderia chegar nisso, né? Da gente trazer um quarto de ganho para o nosso usuário. E se for para parar para analisar, assim, perdeu-se 25% de trabalho, um trabalho burocrático, um período que ela poderia estar fazendo uma imersão maior para o personagem, uma dedicação maior para o personagem, sabe? Sem contar os pontos de fora trabalho, né? Continua aí, Bruno. E aí, quer? São mais comentários assim de atores. Assim, o Marco Caruso foi um dos nossos padrinhos, assim, né? Ele abraçou muito a ideia do começo. A gente imaginou até que essa ideia viria mais num público mais jovem, né? E aí ver um ator, assim, com o respeito dele, assim, e ele realmente abraçou, ele deu vários feedbacks, e foi bem importante para o processo. Eliane Jardine também, e aí nós colocamos mais esses dois comentários, porque são atores com mais experiência, foi como o Bruno falou, assim, nós tínhamos muito receio com esse perfil, né? Então, tinha-se estratégias pensadas para ter uma UI mais direcionada, mas no final não foi tão necessário, porque eles adoraram e eles conseguiram solucionar alguns problemas de fonte pelo próprio device. E o sucesso da Eva acabou trazendo novos públicos, né? Que alguns perfis da produção, ao verem a utilização da Eva, começaram a pedir. Então, o diretor de frente pediu, o preparador de elenco pediu, e a produção, de uma forma geral, começou a pedir. Então, hoje, nós temos uma versão da Eva que nós chamamos, por enquanto, de não elenco. Então, tem algumas necessidades especiais e alguns ajustes que precisamos fazer, mas ele está em constante evolução, assim como o perfil elenco. Pode passar. E aí também teve um ponto bem legal e engraçado do processo, que foram as fofocas. Pro orgulho da minha mãe. A gente começou a receber mensagens de que estávamos aparecendo em sites de fofoca. Cara, como assim? Como assim? Você tá louco? Não, tá aparecendo. Aí mandavam os links, e aí quando a gente foi ver, a tecnologia estava em sites de fofocas, porque começou a se espalhar que teria mais segurança nos capítulos, que poderia ter cenas secretas, seria mais difícil de conseguir. Então esse foi um ponto bem legal, assim, da trajetória. Cara, eu lembro muito do meu irmão me mandando uma mensagem, ele, cara, o Léo Dias está falando de vocês aqui, eu, nada? Minha mãe também fez a mesma coisa, olha, no Fofocando, eu falei, mãe, você tá vendo a concorrência? Eles estão falando aqui que tem um aplicativo, eu falei assim, mãe, não, mãe, calma aí, deixa eu terminar aqui um negócio importante, calma aí. Aí quando ela, olha aí, aí realmente era, e a gente começou a rir pra caramba. Pô, Léo Dias falando de mim e da Anitta, olha só. Cara, eu queria realmente agradecer a toda a equipe, a todo mundo que participou. Acho que é meio complicado falar nomes, que é muita gente, mas assim, teve realmente bastante gente, o elenco, a produção e o pessoal de tecnologia, assim, a nossa gerência que comprou muito a ideia, que no começo não foi fácil, no começo a gente bateu em muita parede, a gente teve bastante empecilho, mas assim, a gente teve toda a banca de, não, vamos lá, qual que é o problema, o que vocês estão precisando. Então, fiquei-se muito obrigado aí, que foi graças a isso que foi possível a gente seguir com esse projeto. Sim, complementando o agradecimento do Bruno, é incrível como, assim, a gente passou aqui uma história
vários pontos positivos, mas tiveram diversos pontos negativos, e quando a gente estava patinando ali, nós tivemos um apoio incrível da gerência, das lideranças, para dar a tranquilidade que a gente precisava para desempenhar esse trabalho. Então, isso foi fundamental na trajetória da Eva. Acho que é isso. Acho que tem algumas perguntas aqui no chat. Acho que a gente pode começar. A Juliana perguntou o que a gente usa para testar. Perfeito. A gente usa no aplicativo o Ensign. A gente tem uma certa dificuldade, porque o Ensign ainda não atende o hooks. A gente foi migrando para componentes funcionais e hooks, então ainda é um desafio. Os testes, principalmente no aplicativo, são bem desafiadores. A gente começa testando funções, mas a gente ainda tem esse problema. Mas o que a gente usa é isso. Bruno, cara, deixa eu falar uma coisinha. Tipo, beleza, a gente tem uma perguntinha, mas assim, primeiro eu queria trazer aqui, cara, os parabéns, maluco, não só do chat aqui, que o chat estava bombando a beça. Te atropelei aí, né, cara? André, a quinta marcha e foi embora, cara. Saiu respondendo o chat. Não, a gente vai responder, dá tempo. Mas assim, cara, trazer os agradecimentos aqui, tipo, o pessoal do time aqui no nosso grupo de WhatsApp e tal, cara, abismado, assim, muito maneiro o conteúdo. Provavelmente a gente vai procurar vocês aí para fazer algum conteúdo mais maneiro aí para as redes e tal, porque, cara, é muito bom, cara. É o tipo de link, se eu não me engano, a Luana mandou aqui, ó, realmente traz uma mudança de paradigma ao estudo artístico. Tipo, tem muita coisa maneira. Luana. Link, pô, aí, Luana, de tecnologia com conteúdo, né? Então, cara, agradecer demais a vocês, muito foda. E seguir aqui agora, então, para perguntar. Bernardo, só complementando, tem coisa nova saindo, a gente ainda está desenvolvendo coisas para Eva, então tem coisas bem legais saindo do forno aí, mas aí não ia dar para cumprir aqui o time box. Pô, muito, cara, aí então é só procurar depois gente aí que... Pô, certeza que a gente vai procurar, cara. Então, vamos se preparando aí para sair mais revistas de fofoca aí, mais programas de fofoca. Cara, vamos tentar aí dar um boom nesse trabalho, maluco. Tá aqui para isso. O Bruno ele já tem um rosto que é direcionado para a revista de fofoca. Eu dali um pulinho para uma ponta em Malhação e tal. Cara, na moral, galera, eu ficaria conversando com vocês aí por mais um tempão. Mas, pô, que droga, a gente já vai partir para a próxima. Muito provavelmente, cara, a gente vai plugar com vocês aí para algum conteúdo com mais tempo. Eu só não queria deixar de responder aqui a pergunta do Thiago. Ó. Thiago Fernandes mandou assim: como foi o processo para melhorar os níveis de qualidade? Vocês pararam o trabalho para refatorar? Bruno, quer responder? Tá, beleza. Cara, então, tem o Uncle Bob fala no Clean Code do princípio do escotismo, né? Então, eu segui, assim, a gente seguiu muito isso de que quando você está num lugar e você sai dele, você tem que deixar esse lugar um pouco melhor do que ele estava antes. Então, assim, a gente leva isso até hoje, não é porque eu estou mexendo aqui numa coisa nova em que eu vou deixar de fazer uma refatoração antiga, se eu posso melhorar ali. Em alguns momentos, a gente precisou realmente parar, conversar e alinhar que a gente precisava de refatorações mais pesadas. Então, a gente conversou, a gente conversou, e a gente fala isso. Fala aí. Desculpa, Bruno, até complementando, é porque se essa refatoração também não fosse feita, não teria como avançar muito no projeto. Sim, não tinha como a gente crescer em cima daquilo. Então, a gente teve que parar em algum momento, às vezes, olhar para trás e realmente deixar o código limpo e sustentável, né? Pô, muito foda, muito maneiro, gente. Cara, agora a gente vai ter um desafiozinho aí, porque a gente tem... Vou botar aí mais 3 minutos e mais algumas perguntas. Eu vou tentar condensar aqui a do Vitor Cardoso e do Thiago Fernandes, que os dois perguntam sobre a adesão dos clientes ali, né? Então ele manda assim: como foi a adesão das pessoas mais experientes? Tiveram alguma dificuldade com o uso de tecnologia? E aí, Thiago, vocês enfrentaram muita resistência dos usuários? Então,
eu acho que a estratégia abordada também ela foi bem interessante, porque, por um lado, a gente trazia muitos benefícios, alguns usuários tiveram bastante resistência, mas aí nós acabamos entendendo que alguns atores chaves eles poderiam ser os promotores da ideia. Então, a gente ia em um ator que tinha um peso sobre os outros, por exemplo, Glória Pires. A gente conversava, apresentava bastante o aplicativo para ela, e aí ela adotou um tablet para a utilização desse aplicativo, quando o pessoal via a Glória Pires usando, eu acho que as guardas iam se baixando, né? Mas tiveram algumas resistências. Teve ator que fugiu da gente, cara. Foi, a gente procurava os atores. Conta a história aí. Imagina, cara, imagina. Pô, seu Chalito olhou pra gente, o pessoal da tecnologia, não deixa eles chegarem aqui, não. Você entrou numa sala lá, não queria ver a gente nem pintado. Mas no geral, acho que... no geral, a aplicação foi muito boa. Até a dona Anissete Bruno abraçou a Eva. Cara, que louco. Nossa, gente, aí. E aí tem foto nossa com ela. O dia realizado na Globo foi quando eu gravava. Mano, vamos fazer Pô, tem a pessoa no chat, a Pri até... O pessoal no chat dando mil elogios. A Pri até trouxe aqui queremos um Globotech. Pô, pra vocês tragam essas fotos. Pô, cara, a gente ficar horas aí... Horas não, que senão a galera some lá, mas enfim. A gente ficar o máximo de tempo possível falando sobre esse assunto, porque, cara, é muito bom, na moral. Muita história maneira. Aí, o André Ferreira, nosso parceirão aí, mandou merece um Globotech, mais um aí. Cara, vamos conversar então, excelente. E, pessoal, se vocês quiserem mandar mensagens, a gente tá aí no LinkedIn, manda mensagem pra gente, que a gente responde sempre. Beleza? Perfeito. Pô, perfeito. Galera, infelizmente nosso tempo chegando no limite, que 3 já tem a próxima, começando pontualmente aí. Mas obrigado demais, foi um prazer imenso conversar com vocês. Espero receber vocês aí no Globotech, a gente falando aí, mergulhando nesse assunto por uma hora aí, o tempo que for. Valeu mesmo. Legal. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Valeu, galera. Valeu, gente.